Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Eduardo e a nossa aula é sobre educação financeira. A habilidade do currículo paulista é M13 MAT 203, que é aplicar conceitos matemáticos no planejamento, execução e análise de ações envolvendo utilizações de aplicativos, a criação de planilhas para controle do orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para a tomada de decisões. Então, nossos objetivos vão ser elaborar uma planilha de orçamento com a utilização ou não de software, mostrando receitas e despesas de uma família. Vamos categorizar os gastos de acordo com a sua natureza. Também vamos usar um simulador de crédito online para obter o valor futuro de um determinado valor de sistema de capitalização composto, para posteriormente decidir qual é o mais adequado de acordo com suas receitas mensais. Então, dê uma olhada aqui no quadro, eu acredito que você já deve ter passado por uma situação parecida, onde você não consegue decidir como lidar com o seu dinheiro. Se você deve comprar, se você deve poupar, se você está gastando mais do que pode, ou se você deve fazer uma poupa parcelada ou à vista. Bem, o orçamento financeiro vai te ajudar, porque ele é o detalhamento das receitas e despesas em um intervalo de tempo. Planejamento financeiro nada mais é do que um conjunto de ações que visam organizar a vida financeira com base em objetivos bem definidos. Eles vão trazer alguns benefícios, porque você vai começar a avaliar como você gasta o dinheiro, você vai ajustar as suas despesas, propor ações para aumentar a sua renda, não gastar mais do que se ganha e economizar para poder realizar um sonho. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de um orçamento familiar feito numa planilha do Excel. De um lado eu tenho as receitas, são valores que apresentam entradas de dinheiro. Elas são fixas, aquele tipo de renda que ocorre com valores iguais ou que variam muito pouco, como é o caso de salários. Podem ser variáveis, que é aquele tipo de renda com valores que variam de um mês para o outro, com a venda de um produto, como cosméticos, hora extra ou juros a receber. E do outro lado eu tenho as despesas, que são valores que representam saídas de dinheiro. Eu tenho as fixas, que é um valor fixo todo mês, e ele depende do consumo. E até as variáveis, que são aquele tipo de gastos que variam de acordo com o meu consumo, como é o caso da alimentação, energia elétrica, água, transporte e outros exemplos que estão aí na planilha. Vamos simular então uma situação onde uma família para analisar o orçamento referente ao mês de janeiro. Eles decidem fazer um planejamento a partir deste orçamento. Então, eles vão realizar uma festa de aniversário de surpresa para o avô em julho. A previsão de gasto é R$ 1.500 e o valor será parcelado em 6 vezes no cartão de crédito. Então, 6 vezes. O que acontece? Nesse tipo de situação, não há juros. Por quê? Porque você está pagando antecipadamente os serviços que você vai consumir depois. Mas, como é que eles vão chegar nesse valor? As crianças abrem mão de receber a mesada até julho para ajudar a custear a festa. Então, como as crianças recebiam R$ 200 de mesada, eles abrem mão desse valor para poder custear a festa. Então, os meses vão passando, fevereiro acontece, você percebe que o saldo deles ficou bem baixo, 25, está muito perto do limite. R$ 5, a situação começa a complicar, os gastos não estão controlados. Voltou a 25, mas o gasto ainda está muito ali perto do limite. Aí, em maio, eles têm um problema. Por quê? O banheiro deles quebra. Então, eles têm um gasto inesperado de R$ 1.000. E eles estão devendo R$ 1.141. Por quê? Eles precisam contratar um encanador para fazer esse serviço. Então, eles se reúnem e começam a fazer um planejamento familiar. Eles decidem tentar reduzir o valor da energia elétrica
Vejam que para cada proposta dessa vai surgir uma ação que todos da família precisam colaborar. A ação aqui vai ser apagar as luzes, ou sair do ambiente, reduzir o tempo de banho, trocar as lâmpadas. Com lazer, reduzir gastos para 150, que diminui a frequência de passeios. Com o pet, procurar promoções para comprar ração e areia para o gato, reduzir o gasto para R$ 100. Celular e internet, reduzir para R$ 200, trocar o plano de telefonia e pacote de dados. E o cartão de crédito para 1.100. Observe aqui que eles só podem gastar R$ 850, porque eles já têm a festa de aniversário que está sendo paga ali no cartão. A ideia aqui é, com ações simples, fazer economias para parar de queimar o dinheiro. Se eles forem bem-sucedidos nas ações, eles chegam a um orçamento familiar que vai dar um saldo de R$ 280 positivo. Com esse valor em mente, eles começam a planejar como que eles vão pagar aquela dívida de 1.141. Então, eles começam a pensar em buscar um empréstimo. Então, eles começam a observar algumas palavras que eles não conheciam: juros, taxa de juros. Vamos começar agora a compreender o que é cada uma dessas taxas. Por exemplo, a taxa de juros é o preço do aluguel do dinheiro por um período de tempo. É um percentual calculado pela divisão dos juros contratados pelo capital emprestado ou poupado. Então, se os juros cobrados pelo empréstimo de R$ 1.000 durante um ano forem R$ 80, significa que o tomador pagou juros de 8% ao ano. Esse exemplo, essa informação, eu tirei do Banco do Brasil. Então, a ideia é assim, eu vou ter os juros sobre o capital. E a taxa a gente representa por I, ok? Então, se eu fizer 80 dividido por 1.000, simplificando aqui, tenho 8% ao ano. Observe que é o ano. Vamos entender o que é os juros, então. Né? Eu tenho que juros é o capital sobre a taxa. Então, eu posso pensar em fazer dessa forma aqui. Juros vai ser igual capital que multiplica a taxa. Então, vamos tomar um exemplo aí. O capital que a família precisa de R$ 1.141 com uma taxa hipotética aí de 4,15. Primeiramente, como essa taxa é percentual, para que eu possa usar ela na fórmula, eu preciso dividir esse 4,15 por 100. Eu vou obter um valor de 0,0415. Então, no primeiro mês que eu for usar o dinheiro, eu vou encontrar os juros dessa forma. Juros igual a capital, né, 1.141, vezes 0,0415, que vai me dar um valor de 47,35. Então, eu encontrei os juros. No segundo mês, juros igual a 1.141 vezes 0,0415 vezes 2, que é o segundo mês. Eu acho um valor de 94,70. E se eu fizer para o terceiro mês, eu vou ter que juros igual a 11,41 vezes 0,0415 vezes 3, que é igual a 142,05. Bem, o que está mudando aqui? O tempo. Então, o que eu posso concluir? Que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo.
do juros simples. Após deduzirmos como se calcula os juros, nós podemos calcular o montante. O montante nada mais é que o capital mais juros. A fórmula dos juros nós já conhecemos. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Podemos substituir na fórmula aqui. Então, eu vou ter que montante é igual a capital mais capital vezes I vezes o T. Então, se eu colocar esses dois C em evidência, eu vou ter C vezes esse C vezes 1 mais I vezes T. Então, aqui, se eu substituir o valor por 11,41 do capital, vezes 1 mais a taxa de 0,0415, vezes o terceiro período, eu vou achar um montante de 1.283,05. Só que nos meios econômicos e financeiros, o emprego dos juros simples ele é pouco frequente. Os bancos buscam a maior remuneração. Então, eu tenho aqui uma tabelinha. Vamos entender. Como o montante é capital vezes 1 mais I, eu não pus o T aqui, porque vai ser vezes 1. Eu vou substituir pelo valor que eu estou pegando emprestado e vou multiplicar e encontrar o valor do montante e os juros. Observem que, para calcular o segundo período, eu não uso mais valor capital, eu vou usar o valor do montante 1, o valor aqui. E para calcular o terceiro período, eu continuo. Matematicamente, o que está acontecendo aqui? O montante 1 é o capital vezes 1 mais I, que é igual a 1.188,35. O montante 2, eu estou pegando o montante 1, que seria a mesma coisa de jogar esse valor todo aqui na fórmula. O que acontece? 1 mais I vezes 1 mais I vai ser igual a 1 mais I ao quadrado. Então, capital vezes 1 mais I ao quadrado. Isso vai me dar o valor de 17,67. Isso vai acontecer também aqui para o segundo. Estou usando o montante 2. Vezes 1 mais I. Ora, basta então que eu traga tudo isso aqui para baixo. E multiplico por 1 mais I, ficando capital vezes 1 mais I ao cubo. Isso vai se repetindo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então, eu posso generalizar essa fórmula como montante do enésimo período é igual a capital mais 1 mais I elevado a N. E se eu quiser calcular os juros compostos, eu faço juro igual ao montante menos capital. Aqui embaixo eu montei uma tabelinha mostrando esses cálculos.
Convém agora que façamos uma comparação entre juros compostos e juros simples. Então, está aqui uma tabelinha onde eu tenho o mesmo capital, a mesma taxa de juros. Primeiro aqui eu tenho os compostos e aqui os simples. Verifiquem que o valor dos juros compostos ele é mais caro que os juros simples. Por quê? Dá uma olhada aqui no nosso gráfico. Nós temos aqui o primeiro período, que é onde eles são iguais. Você pode verificar aqui na tabela. Depois, os juros compostos vão subindo como uma exponencial, enquanto que os simples eles seguem como uma reta. Por quê? Dá uma olhadinha aqui nas fórmulas. Então, eu tenho uma equação exponencial e uma equação do primeiro grau. Depois que o pessoal consegue entender o que é juros, taxa de juros, eles voltam a verificar o crédito para pagar a dívida que eles têm. Então, o que acontece? Eu peguei essa tabelinha como exemplo e fiz uma outra tabela, onde eu calculei os montantes. Né? Só que o que acontece aqui? A gente não tem a taxa de juros. Se descobrir a taxa de juros, que não é nem R$ 1.000 que a família quer. Ela precisa de 1.141. E outra opção aqui é 2.000. Então, a gente precisa saber a taxa para poder fazer esse cálculo. Então, no caso aqui, se eu pegasse a fórmula do montante, é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Se eu colocasse o capital dividido, o montante sendo dividido pelo capital, eu conseguiria chegar em 1 mais I elevado a N. Aí eu preciso tirar esse N daqui, eu passo ele como raiz para o outro lado. Então, sobre capital igual 1 mais I. Continuando aqui do outro lado, eu vou ter que a taxa vai ser igual a raiz N de E sobre o capital menos 1. Agora, esse aqui é uma conta meio complexa, meio complicada. Então, eu vou te dar uma opção para você fazer isso de uma forma mais fácil. Só agora, então, eu gostaria de dar uma dica, que é a calculadora do cidadão, que é disponível no site do Banco Central do Brasil. Né? Vamos entrar aqui no valor futuro de capital. Então, eu tenho o número de meses, foram 12. O capital atual, no caso ali, é R$ 1.000. E o valor obtido ao final, 1.084,44. Eu calculo a taxa de juros mensais, foi 0,677. Utilizando aquela calculadora, eu calculei a taxa de juros para todas as opções daquele empréstimo. Verifiquem que a taxa ela foi caindo. Só que o montante ele foi ficando maior conforme eu ficava mais tempo com o dinheiro. Aqui a família faz uma opção por essa taxa de juros, porque como ela tem 280 sobrando, ela pode pagar essa parcela de 103,10. Mas observe que como ela pode pagar 280 por mês, se ela pagar em 6 meses, ela vai pagar um montante um pouco menor, apesar da parcela um pouco maior. Então, pessoal, isso era o que eu queria demonstrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou à disposição para dúvidas. Mande aí um comentário aí que eu respondo. Um abraço para vocês.